E aí, galera? Bom dia. E aí, Salve, galera? Diego. Bom dia, bom dia. E aí, Brenda? E aí, Alice, Bárbara, Letícia, Gustavo, beleza? Galera, hoje nós vamos continuar lá naquele livro lá de equilíbrio químico lá e tal, trocar aquelas ideias. E aí, vocês viram lá os editais da UVV, Multivix, MScan? Vocês vão fazer esses vestibulares? Vocês vão fazer? Ô, Jonassi, eu não vou não, sabe por quê? Ah, Porque, tipo, eu tenho interesse em ficar em farinhada, sabe? Aí pode só crer, pelo pô. Enem já dá certo, entendeu? Você quer fazer Tipo, eu não direito quero... numa série, né, Gustavo? É, o que eu quero é... Pô, pode crer, cara. E você, Brenda? Brenda, você falou para mim que você quer fazer? Falou não, né? Ainda tô tão na dúvida. É? Não decidiu ainda? Não, assim, eu gosto muito da área de biomédicas, assim. Aham, Aí eu vou tentar fazer pelo Enem, mas entendi. eu não sei. Talvez eu deixe pra metade do ano que vem pra fazer algum vestibular, entendeu? Entendi. Vai esperar o Enem para ver qual é, né? É. Letícia é paulista, né? Letícia que é medicina, não é isso, Letícia? Você falou que era medicina, não era? Mas você quer voltar para São Paulo? Fazer medicina lá? Você vai tentar a FAMEMA e FAMERP? Da onde é essa? Nem conheço. É de Marília, FAMEMA e FAMERP é de Ribeirão Preto. Elas são estaduais ou municipais, são uma coisa assim, lá em São Eu Paulo. acho que a FAMERP é municipal de Ribeirão. É, mas você quer Enem também, né? Mas eu também vou fazer FUVEST e Unicamp, né? A gente tem que tentar. Isso aí, claro, claro, claro. Bárbara é psicologia, UFES, já tem até o quarto dela, já está mobiliado lá em Vitória, né? É lá, não tem outra opção, né, Bárbara? Lá tem que ser lá. Tem um quarto dela lá, do lado próximo, no apartamento da irmã. Não tem outra opção. Murilão quer Ita? Não, Murilão. E o Gabriel Bianchini? Quer sair de Jacupemba ou quer ficar aí mesmo? Não, eu quero fazer faculdade de agronomia, aonde que der Agronomia? para passar aí, e depois eu volto para cá. Ah, pô, Não quero sair da legal. roça não, Jansen. Pô, tá certo, cara, tá certo, tá certo. Tá certo. Agricultor hoje no Brasil hoje tá ficando rico. Agricultor, tudo tão caro. Só que sofre muito, né, não? Rapaz, rico, não sei não, onde eu nasci. Porque nessa época, tipo, mesmo com esse negócio da pandemia que subiu o preço de tudo, mas tipo, igual a gente que tem a grande porco, questão de milho, soja, núcleo para colocar na ração, tudo aumentou, tá praticamente não tá ganhando nada de novo. Entendi.
tipo assim, a carne subiu, mas o que consome, né, para você É, criar esse animal subiu também, né? O custo de produção, né? e muito, né? Com esse dólar alto, milho e soja, ainda mais a soja que tem essa questão que ela é vendida por tonelada e ela segue preço de dólar, né? Então, nossa senhora, aquela exportação, né? Então, Ô, Gabriel, eu não sei se foi em Santa Teresa, acho que foi em Santa Teresa que eu visitei, ou foi em Santa Teresa, ou foi Instituto Federal de Colatina, que eles criavam porcos associados à piscicultura. Você já viu isso? Tipo, tinha granja de suínos, né? E embaixo a piscicultura. Cara, achei uma associação irado, tá? Associação irada. Tipo, e é porque, igual, tipo, essa questão de piscicultura aí, é porque você precisa hoje, não é nem a questão de você mais baratear sua ração e ter uma uhum. ração de qualidade. Porque se você não conseguir chegar. Porque um porco, Jonas, do dia que ele nasce ao dia que ele tem que morrer, mais ou menos, ele tem uns 160 dias de vida só. Quanto? Então, você tem que manter essa meta para você poder ter rotacionando, né? Porque senão milho e soja vence e você não tem dinheiro para pagar a conta, entendeu? Então São você quantos não pode. dias? São quantos dias, Gabriel? 105, a média nossa aqui, para um porco chegar a 100 quilos, é com 150 dias de vida. Pô, Entendeu? Então, tipo, você precisa de. Como é essa aqui, tipo, você precisa deles ter rotacionando. Hoje a gente consegue tirar quase uma viagem de 35 animais por semana a gente tira. Hoje é pouco que a gente tem. Mas pô, antigamente a gente chegou perto de ter 3.000 animais aqui já. Hoje nós não tem nem 1.000 direito, por causa entendi. dessa crise. A gente diminuiu muito, um monte de coisa. Poxa, Funcionários, tudo. mas você acha que a agronomia e criação de animais tem Não, associação? não tem nada a ver uma com a outra, mas só que como tem um esquema que é o biodigestor, que é utilizado nas granjas hoje, né? Perante a Uhum, lei ambiental, tudo, a granja de suínos tem que ter para poder eliminar o gás metano de forma correta, sendo queimado. Você ter um lugar direito para você jogar os dejetos, tudo. uhum, Então, hoje, minha mãe, a gente tem esses biodigestor, meu pai investiu uns R$ 200.000 em biodigestor na época. uhum, Aí, esses biodigestores produzem o churume, que para minha mãe lá, ela diminuiu mais de 50% da questão de adubação dela. uhum. Então, tipo, é um adubo assim que meu pai com pastagem lá, mexendo com gado na roça, ele faz mais de 5 anos, 5 não, quase uns 10 anos que ele não compra adubo, ele montou um galpão lá dentro, na fazenda, e ele pegava de lá e jogava nos pastos. Os pastos aguentavam o ano todo quase, porque sempre estava jogando bosta de porco em cima, entendeu? Sempre Entendi. esgotando as fossas lá que tinha da granja. Aí não ficava sem seco nunca. O gado sempre conseguia passar a época de seca e tudo. Saquei. Mas mesmo assim eu acho que veterinário seria mais sua cara, mais o perfil, né? Veterinário para. Sim, não. A questão de veterinário fazer veterinária é óbvio, né? Por causa da granja de porco, e tudo. Mas só que igual, eu não vejo, eu vejo a granja tipo, só ela se manter, ela produzir para se manter, e se ela der Aham. uma renda, ok. Mas se ela conseguir se manter e ainda produzir adubo para poder jogar em pastagem, plantação, tipo, eu pretendo investir em plantação, entendeu? Mexer com Pô, café, outras culturas, entendeu? entendi. Porque o chorume de porco, Jonas, ele pode ser usado até contra repelente natural, contra praga, entendeu? Se Você você quer fizer explorar uma. isso aí, né? Você quer explorar essa área aí, né? Tipo, é uma questão de adubo, Jonas, que tipo, fantástica e é de graça, entendeu? Pra gente. Sai de Show, graça. show, show. Maneiro. Vamos lá, Gustavo. E aí, Gustavo, vamos lá, meu brother? Então vamos espelhar aqui a minha tela para vocês e vamos. Gente, eu vou começar assim, ó. Exercícios de equilíbrio com vocês. Depois eu vou lá para capeta, tá massa? Galera,
Olha um tipo de exercício que pode aparecer para vocês, um pouco mais elaborado, né? Um pouco mais diferente daquele simples, que eu só coloquei os dados, né? Agora eu vou acrescentar. Física Química 4. Deixa eu botar um... Eu acho que estão me perguntando o livro aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o livro aqui do SAS aqui para mostrar para vocês qual livro que nós estamos e tal. Então é Química 4. Agora, livro... Acho que é livro 5 já, né? Materiais, livro didático. Eu falei para você que a gente vai ficar todo o livro 5 só nessa parte aí, né? De equilíbrio químico. Deixa eu abrir o livro aqui para a gente. Só para mostrar aí qual capítulo, para vocês poderem se localizar. Livro do professor Paul. Eu não sei se é o 5, não sei se é o 4. Mas eu acho que eu estou no último do capítulo 4. É isso, eu estou no último capítulo, eu estou no capítulo 16, cara. Na aula 16, estou no livro 4 ainda, livro do professor, livro 4. No 13, 14 nós já falamos. Isso aí, aula 15. Daqui a pouco eu já falo para vocês um pouquinho sobre aula 16. Isso mesmo, aula 16, ó. Não, 16 não, já foi a aula 16. 17. Já foi, não. Aula 17. Nós estamos falando de KC e eu vou falar no finalzinho de KP e a relação entre os dois. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui. Nós estamos discutindo. Então nós estamos no último capítulo do nosso livro 6, tá massa? Galera, foram colocados em um recipiente fechado de capacidade 2 litros 6,5 mols de monóxido de carbono e 5 mols de dióxido de nitrogênio. A 200 graus Celsius, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que haviam sido formados 3,5 mols de dióxido de carbono. Podemos dizer que o valor de Kc para o equilíbrio dessa reação é... Então, suponhamos que eu pegasse um exercício desse tipo, como é que eu iria fazer? Então, a gente costuma mesmo fazer uma tabelinha aqui. Então, vou fazer uma tabelinha. Então, o que eu tenho no início? O que foi reagiu e formou? Lembra que quem reage é reagente, quem forma é produto. E o que resta para a gente no equilíbrio? Então, essa é a ideia. Eu tenho um início, eu tenho um meio, que estão as substâncias que o quanto que reage e o quanto que forma, e depois o que eu vou ter no meu equilíbrio. Lembrando que é necessário fazer o balanceamento antes de fazer essa tabelinha. Então, vamos lá. O que eu tinha no início? Eu tinha 6,5 mols de dióxido de monóxido de carbono e 5 mols de dióxido de nitrogênio. Isso eu tinha no início. No início, gente, lembra dos gráficos? Eu ainda não tenho produto nenhum. Nada foi formado ainda. Aí, ele fala para a gente que foram formados 3,5 mols de dióxido de carbono. Aí que entra a nossa relação estequiométrica. Por quê? Vamos preencher aqui. Se a minha relação é de, para cada 1 mol desse cara consumido, com 1 mol desse cara consumido, que já é meu balanceamento, eu vou formar 1 mol desse e 1 mol desse. Se no exercício fala que no equilíbrio haviam 3,5 mols do dióxido de carbono e a relação entre eles é de 1 para 1, de dióxido com monóxido de nitrogênio, então eu tenho também 3,5 mol desse cara.
Vamos supor que fosse uma relação, que aqui fosse 2. Vamos supor, hein? Só para a gente poder ter uma ideia. Professor, e se no meu balanceamento, né? Suponhamos que eu tenho um balanceamento aqui diferente, não é o caso, eu estou querendo exemplificar. Suponhamos que eu tivesse balanceado e aqui desse 2. Aqui, ao invés de ser 3,5, seria o quê? 7 mol. Tá claro? Então, aquelas relações estequiométricas são mantidas aqui. Não se esqueçam disso. Tá? Então, antes de fazer esse tipo de exercício, eu preciso saber balancear. Então, vou apagar aqui. A relação é de 1 para 1. Vamos colocar aqui esse 1 para 1. Então, aqui, ó, um desse reage com um desse, que forma um desse e um desse. No início eu tinha 6,5 mols, está no texto, 5 mols desse também está no texto. No início eu não tenho produto, que ainda não começou minha reação, e agora ela vai começar. Quando ela começa, ele fala para a gente que no equilíbrio tinha 3,5, aí eu fui emitir 3,5 aqui. Beleza? Está aqui, 3,5. Só que, presta atenção comigo. Para eu ter 3,5 mols de cada produto, precisam, aí vem a minha terceira coluna. Quanto que foi produzido? Ah, professor, foi produzido quanto? 3,5 desse e 3,5 do outro, porque se eu não tinha nada e no equilíbrio eu tenho 3,5 mols, é porque eu produzi 3,5 mols. Fechou? Tá, mas aí pensa comigo. Se para cada mols do monóxido de carbono, do CO consumido, eu vou formar 1 mol de dióxido de carbono e 1 mol de monóxido de nitrogênio, então que para eu produzir 3,5 mols de cada um, eu preciso de consumir 3,5 mols de monóxido de carbono. Então quer dizer, quantos deles reagiram? 3,5 desse cara. E do outro? Se é 1 para 1, 3,5 também. Se eu comecei a minha reação com 6,5 e reagiu 3,5, quanto que restou? 3 mols do monóxido de carbono e 1,5 mols do dióxido de nitrogênio. Isso aqui, ó, são esses valores do nosso equilíbrio que a gente vai levar para frente. Todos os dados que nós fizemos foram as nossas interpretações. Tá, gente? Tudo que foi feito agora foram as nossas interpretações. A gente não mais... nós não vamos mais usar os valores anteriores. Eu vou trabalhar com esses valores. Mas só pela interpretação do nome, constante de equilíbrio em termos de concentração, já traz para a gente que eu preciso de uma concentração mol por litro. Aqui está só mol, não está mol por litro. E ele disse para a gente que o nosso recipiente tem 2 litros. Então, eu vou ter que descobrir a concentração final no equilíbrio, já que é uma constante de equilíbrio, para cada um dos componentes da minha reação. Então, vamos lá. Qual que vai ser a concentração do dióxido de carbono? A quantidade de mol que eu tenho no equilíbrio dividido por 2 litros. Que vão dar 1,75 mol por litro. E do monóxido de nitrogênio, 3,5 dividido por 2, que vão dar também 1,75. Professor, e do CO? 3 mols do equilíbrio dividido por 2 litros, 1,5 mol por litro. E do dióxido de nitrogênio, 1,5 dividido por 2 litros, já que todos estavam no mesmo, tem que estar no mesmo recipiente. Então, os valores que nós vamos utilizar para o cálculo da minha constante serão esses valores aqui. Então, ó, primeira etapa, quando o exercício não informa para a gente. Professor, Oi. nesse caso que não tem nenhum número elevado a nada para calcular a constante de equilíbrio, o Kc, a gente poderia só cortar o 2 e usar esses números padrões? Claro que poderia. Mas Só- se tiver elevado alguma coisa, teria que usar o Então. dividido, porque estaria diferente. Então, por isso, o Murilão, que eu faço o seguinte, meu brother. Eu faço uma regra, aí eu vou substituir os valores
né? Eu já falei para vocês que eu não gosto de dividir antes de montar tudo. Eu vou montar tudo, eu não iria dividir. Estou dividindo para vocês para a gente montar um padrão de resolução, tá? Primeiro a gente cria um padrão, e aí eu sempre disse para vocês, a gente faz um padrão, eu resolvi um para o padrão, dois para o padrão, e depois eu paro para o exercício e pergunto, será que tinha uma maneira mais fácil de se resolver? E qual a maneira mais fácil? Eu não gosto de dividir nada antes de montar a minha expressão. Eu montaria a minha expressão assim, 3,5 sobre 2 vezes 3,5 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 sobre meio sobre 2. Aí eu cortaria os dois de todo mundo, entendeu? Eu faria assim. Só que eu preciso primeiro formalizar aquele padrão nosso, que vocês já sabem, aquele padrão de resolução. Mas brilhantemente pode pensar assim. Agora, pegando esses nossos valores aqui, gente, olha como é que fica agora. Vamos pegar esses valores aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vou montar a minha expressão, deixa eu, ó, montando a minha expressão, ficaria assim: produto sobre reagentes, 1,75 vezes 1,75 dividido por 1,5 vezes 0,75. Em cima deu aproximadamente 3, embaixo aproximadamente 1, alguma coisa. E o resultado vai dar 2,72, que seria a letra C, o nosso resultado. Fala para mim. Difícil esse tipo de exercício? Ei? Fala para mim aqui. Não, né? Tranquilo, dá para fazer, não é nada impossível de ser feito. Talvez você esqueça que é concentração em mol por litro de sol. Mol, talvez, mas não seria difícil, seria um que você esqueceu ali. E como você mesmo disse, se tem que ter duas coincidências para esse resultado dar certo. Quais são as duas coincidências? Né? Eu preciso que os coeficientes sejam 1, não é isso? Né? Que os coeficientes sejam 1 para ter uma coincidência, para poder não... Que se eu esquecer de dividir pelo volume, não dá errado. Tá claro? É uma coincidência, tem que ter essa coincidência aí. Se não tiver essa coincidência, a gente não consegue fazer. Galera, eu já vou puxar um tópico lá, antes de falar de KP, eu vou puxar um tópicozinho que está lá na próxima aula, já no livro 5, que é chamado de grau de ionização, ou grau de reação, ou porcentagem do que vai reagir. Eu vou puxar só um link lá, mas depois a gente volta naquela aula, fica tranquilo, que é só porque pode aparecer para a gente também. Então vamos lá. Em um recipiente de 400 ml, são colocados 2 mols do pentacloreto de fósforo. Gente, assim, eu vejo uma cacetada de alunos com dificuldade nessa nomenclatura. Né? E eu percebi que o Digão deu essa aula para vocês lá. Eu até entrei no YouTube para assistir. Ele fez, grupo, função por função, para classificação, não sei o quê. A gente não precisa saber toda a nomenclatura, a gente precisa ter noção de um pouco, né, dos mais importantes. Então, ler falando nomenclatura é uma ótima dica para você memorizar o nome dessas substâncias. Então, ó, eu tive um recipiente de 400 ml, dentro desse recipiente eu coloquei 2 mols de pentacloreto de fósforo, gasoso, a determinada temperatura. Esse gás se decompõe segundo a reação química abaixo, que vai aparecer aqui para a gente. Deixa eu colocar a reação química aqui. E o equilíbrio foi alcançado quando 20% do pentacloreto reagiram. A constante de equilíbrio em termos de concentração nessas condições vale. Então, ele botou para a gente a reação. Eu vou olhar se ela está balanceada. É muito importante antes de começar. Então, já está balanceada. Está vendo aqui? Um fósforo, 5 cloretos, 3 mais 2, 5 cloros. No início eu tinha 2 mols desse, nada de produto, sempre é nada de produto. Ele falou que reagiu 20%. O que é 20% de 2? O que é 20% de 2, galera? 0,4.
0,4. Então, reage 0,4 de pentacloreto de fósforo. Vamos colocar aqui. Cara, a relação não é 1 para 1? Se reage 0,4, forma quanto do tricloreto de fósforo? 0,4. E forma quanto do cloro? 0,4. Agora, é a linha que é importante, que é o que eu vou levar para meus cálculos. Quanto que eu vou ter de cada espécie dessa no meu equilíbrio? Se eu comecei com 2 mols de pentacloreto de fósforo e eu reagi 0,4, sobrou para a gente 1,6. Quanto que eu tenho do tricloreto de fósforo? 0,4. Quanto que eu tenho do gás cloro? 0,4. Esses valores eu levo para o meu cálculo final. Eu tinha 2 litros. Então, eu vou calcular a concentração de cada espécie química, de cada um das minhas espécies químicas. Depois que eu calculei, vou jogar isso na minha constante de equilíbrio, produto sobre reagentes. Show? Aqui, Murilo, você não poderia cortar o 0,4, porque você tem 2 produtos e tem um só reagente, não daria para cortar. Tá claro? Aí, o que a gente vai fazer? 1 vezes 1 dividido por 4, que vai ser 1/4, que vai ser 0,25. Alternativa é a letra D. Show? Eu recebi um meme hoje, né? Um meme não, né? Uma frase hoje no Instagram que aula online é igual aula de... igual sessão de espiritismo. Quando os caras ficam chamando lá, teoricamente, os espíritos lá, e falando bem assim, fulano de tal, você tá aí? Fala comigo. Fulano de tal. Eu achei mó barato, é mais ou menos assim, né? Tem igual eu já nasci aqui, né? Falando, fulano de tal, você tá aí ainda? Fala comigo. Não abandona, não. Tá? É mais ou menos assim. A gente não vai entrar nesse tópico agora, não. Vamos lá para o livro de vocês, falar um pouquinho sobre KP agora. Vou abrir o livro de vocês e já falar um pouquinho sobre KP. A gente não vai sair da aula, não. Caraca, o que tá apertando aqui? Tá. Só um minutinho que o livro parece que travou. Deixa eu pegar outro livro de novo. Não vai não, né, meu filho? Tá, gente, eu vou falar para vocês acompanhem aí, não vou riscar aqui, já que eu não consigo ampliar, vocês acompanham no livro de vocês. Galera, KP, deixa eu escrever aqui para vocês,
Acho que eu vou ter que levar isso para um... Eu não estou conseguindo ampliar esse livro para falar para vocês. Caramba, o negócio trava mesmo. Deixa eu abrir de novo o SAS para ver se ele vai parar de travar. Vou ligar minha câmera para ver se é isso. Estamos chegando ao nosso finalzinho também. Livro 4. Professor, Oi. eu só não entendi uma coisa do KP até agora, que eu estou aqui no livro, aberto na minha frente. Ele Uhum. fala da pressão parcial do gás. Uhum. Se você está em um recipiente fechado, os gases ali estão todos submetidos a uma mesma pressão. Eles se referem à pressão que o gás sozinho causaria naquele recipiente. Então, essas pressões, elas são diretamente proporcionais a um número de mols. Por isso que fala de pressão parcial. Vamos Ah, supor, então, Murilo, que eu tenha 4 mols de um gás. Aí a pressão total seja 4 atms. Perfeito? Então quer dizer que 4 mols juntos exercem uma pressão de 4 atmosferas. Aí suponhamos que de um gás eu tenho 3 mols e do outro eu tenho um só. Esse que tem 3 mols tem uma pressão parcial de 3 atmosferas. E então esse que tem um seria. mol só... Oi? Então, essa pressão parcial seria a pressão que aquele volume daquele gás ali está Isso, de gerando no cada recipiente componente do meu total. equilíbrio exerce isso aí. É a contribuição que cada componente daquele meu equilíbrio exerce. Ah, tá, Show? entendi. Eu tinha visto desde a última aula, eu estava em dúvida essa pressão parcial, o que seria, e agora faz sentido. Sim, sem nenhum problema. Galera, pô, tá difícil para poder abrir o livro aqui, tá? Tô tentando, não tá clicando. Não sei por que essa merda fica assim, gente. Deixa eu abrir ele em outro... Deixa eu fazer o seguinte. Só um minutinho aqui que eu vou atualizar essa página aqui para ver se ele vai. Se ele não for, eu vou abrir o materiais. Eu vou abrir o livro digital, que agora ele vai, esse negócio. Eu, hein? Sua sessão expirou. Ah, ok. Ai, minha sessão expirou. Engraçado, Sas. Então vamos lá. Eu quero o livro de Química. Então vamos lá. Química, nono ano, pré. Química 1, 2, Química 2, Química 3, 3, 4, 4. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vou lá para a última página lá, para a gente fazer. Última página não, né? A página do capê lá.
Aqui. Gente, equilíbrio em estados gasosos é a mesma ideia, né, de KC e KP, só que eu tenho que ter um cuidado. Cuidado aqui para a gente conseguir abrir, que bom. Cuidado que a gente precisa ter aqui. Deixa eu escrever aqui. O cuidado é que quando eu falo de KP, ó, somente substâncias gasosas. Somente substâncias gasosas. KC, substâncias sólidas e solventes puros não entram. Mas aquoso entra, gasoso entra. Perfeito? Agora aqui somente gasoso. KP não entra substâncias aquosas. Se tiver alguém ali sólido, alguém ali aquoso, não vai entrar. Quem é aquoso? É aquela substância que eu joguei na água e ela solubilizou, ela dissolveu, ela sofreu ionização ou dissociação. Essa substância não vai entrar. Tá claro? Para KP, somente substâncias gasosas. A ideia é a mesma, produtos sobre reagentes. Professor, quem é esse Pzinho aqui? Esse Pzinho aqui é pressão parcial. Então, suponhamos que eu tivesse um recipiente. Nesse recipiente, eu tenho, vou fazer aqui, ó, moléculas vermelhas, pretas, vou colocar uma verde. Deixa eu apagar uma dessas daqui. Então, quer dizer que eu tenho, nesse meu recipiente, eu tenho 5 mols de gás. 2 mols de monóxido de carbono, 2 de dióxido e 1 de oxigênio. Esses 5 gases juntos, eles exercem uma pressão. Tá claro? Exerce uma determinada pressão. Mas o que entra aqui é a pressão que cada gás contribui para essa pressão total. E essas pressões parciais são, na realidade, então, suponhamos que eu tivesse aqui, exemplo, tá? Uma pressão total, vou colocar aqui P total, de 5 atmosferas. Então, quer dizer que o meu monóxido de carbono contribui com 2 atmosferas, o dióxido com 2 e o oxigênio com 1. O que vai entrar são esses valores. Não entra a pressão total, entra a pressão parcial de cada um deles. Tá? Então, a pressão do dióxido, a pressão do monóxido e a pressão do gás oxigênio. Tá claro? Aí, gente, o livro de vocês também, para encerrar esse capítulo, a gente matar a nossa aula, ele traz para a gente o seguinte detalhe. Qual a relação, aí tem uma relação matemática, entre KC e KP? A relação é o seguinte, galera. A relação é o seguinte. Essa fórmula está até um pouquinho mal escrita. Né? Ela está um pouquinho mal escrita. É assim, ó. KP é igual a KC vezes RT. Alguém lembra quem é esse R? Quem é esse R? Constante universal dos gases perfeitos ou gases ideais, vezes essa temperatura que tem que estar em Kelvin, tá claro pra gente? É elevado, ele não colocou elevado, ó, elevado a delta N. Professor, quem é esse delta N? Quem é esse N aqui, ó? A variação, vamos puxar certinho aqui, variação do número de mols. Professor, como assim variação do número de mols? Então, é um somatório do número de mols dos meus produtos, somente o gasoso, menos o somatório do meu número de mol dos meus reagentes, também somente espécies gasosas. Tá? Então, voltando para aquela reação que ele fez lá em cima para a gente. Ó, vamos voltar lá. Ó. Vamos voltar para aquela reação.
Se eu tivesse que calcular Kp, eu calculei Kp, eu quero calcular Kc para essa reação. Como que eu faria? Ó, Kp, que eu já vou calcular ali, né? Suponhamos que eu tivesse o dado, seria igual a Kc, suponhamos que eu quero calcular, vezes R, suponhamos que eu vou colocar aqui 0,082, vezes a minha temperatura, só vamos supor que seja 300 Kelvin. Suponho, estou dando exemplo, tá? Qual foi a variação do número de mols? Número de mols dos meus produtos, eu tenho 2 mols gasosos dos meus produtos, menos 3 mols gasosos no meu reagente. Então, é elevado a menos 1. Eu resolveria isso aqui e chegaria o valor de Kc. Tá claro isso para vocês? Professor, isso cai no Enem? A resposta é NaOtil. Não cai Kc e Kp no Enem, mas cai em outros vestibulares tradicionais. Tá claro? Galera, encerramos essa nossa aula, né? Encerramos essa nossa aula. Quando a gente voltar, a gente vai agora para o livro 5 da Química 4. O livro 5. Tá massa? Livro 5. Então, nossa próxima aula, semana que vem, é livro 5. Galera, um forte abraço para vocês aí. E qualquer coisa na resolução dos exercícios, é só falar comigo, me chama no WhatsApp, que eu respondo a vocês. Um abraço. Fui.